Quando uma mulher toca essas partes na sua frente, ela não está sendo simpática. Ela está entregando alguns dos sinais de atração mais claros que existem, e a maioria dos homens nem percebe. Você já perdeu chances porque não soube ler o interesse dela? Hoje eu vou te mostrar os gestos exatos que revelam desejo real e como usar isso a seu favor de forma inteligente. Se você quer entender a psicologia por trás desses sinais e nunca mais duvidar, assista agora. Se tem um gesto que as mulheres não conseguem esconder quando estão atraídas, é quando elas começam a mexer no próprio cabelo na sua frente. Para muitos homens, isso parece apenas um hábito comum, mas na psicologia do comportamento feminino, isso é um sinal clássico de autoenfeite, de tentativa inconsciente de parecer mais bonita diante do homem que chamou a atenção dela. O antropólogo Desmond Morris explicou esse tipo de gesto como parte dos chamados grooming behaviors, comportamentos que surgem quando alguém quer parecer mais atraente ou está tentando reduzir o nervosismo na presença de alguém que importa. E aqui vai um ponto importante. Ela não mexe no cabelo de qualquer jeito. Quando existe atração, o movimento é diferente. É mais lento, mais suave, quase sempre acompanhado de um leve sorriso ou de um olhar que vai e volta. Ela não faz isso para mostrar o cabelo. Ela faz isso porque você ativou algo emocional nela. O toque no cabelo é um tipo de código silencioso. Ela organiza os fios, enrola uma mecha entre os dedos, joga o cabelo para o lado. Tudo isso enquanto observa, mesmo de forma discreta, como você reage. É como se o corpo dela estivesse dizendo, eu percebi você, mesmo que a mente dela ainda não tenha elaborado isso conscientemente. As mulheres fazem isso até quando tentam disfarçar o interesse. Por isso é tão eficiente. E aqui entra a parte que poucos homens entendem. Quanto mais ela percebe que você mantém a sua postura masculina, calma, firme, sem tentar impressionar desesperadamente, mais esse tipo de gesto aumenta. Porque, no fundo, esse movimento é um termômetro. Ele mostra a intensidade do impacto que você está causando. Outro detalhe que o homem comum nunca percebe é que esse toque no cabelo costuma surgir exatamente quando ela sente um pequeno choque interno. Pode ser depois de um comentário inteligente seu, de um sorriso confiante, de uma piada leve ou até de uma aproximação física natural durante a conversa. É como se o corpo dela respondesse primeiro, antes dela admitir para si mesma que você chamou a atenção. Esse momento é decisivo, porque mostra que você entrou no radar emocional dela. Para nós, homens, pode parecer só um gesto bobo, mas para elas, isso é o corpo revelando o que a boca ainda não tem coragem de falar. O mais interessante é que, quando o toque no cabelo aparece, quase sempre outros sinais começam a surgir logo depois. É como se esse fosse o primeiro aviso de que ela está abrindo espaço para você. E quando ela se solta o suficiente para permitir esse gesto, o corpo dela começa a demonstrar um nível maior de vulnerabilidade, preparando o terreno para sinais mais profundos, sinais que mostram não só interesse, mas também confiança, entrega e conexão emocional. E é exatamente aqui que entramos no próximo ponto, onde o corpo feminino revela algo ainda mais forte do que o simples desejo de chamar sua atenção. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Depois que ela começa a mexer no cabelo, existe um gesto que surge como uma evolução natural da atração. E esse gesto é muito mais profundo, porque revela algo que o homem comum nem imagina: vulnerabilidade. Quando uma mulher começa a tocar o próprio pescoço na sua frente, ela está te mostrando uma parte do corpo extremamente sensível, protegida e simbólica. Em termos de linguagem corporal, o pescoço é uma região ligada à confiança. Pesquisadores de comportamento social explicam que tocar ou expor o pescoço
É um dos sinais mais antigos de abertura emocional. É quase como se o corpo dela estivesse mostrando que você não representa ameaça. E mais do que isso, que você desperta segurança e desejo ao mesmo tempo. Esse movimento não é teatral, não é planejado e não é racional. As mulheres não ficam pensando, vou tocar meu pescoço para ele achar que estou interessada. Isso é instintivo. O toque no pescoço geralmente aparece acompanhado de uma respiração mais suave, um olhar lateral, um sorriso tímido ou até uma mudança na voz. É aquele momento em que ela está falando com você, mas de repente a mão sobe devagar e toca a lateral do pescoço, ou desliza pela clavícula, como se fosse apenas um gesto de conforto, quando na verdade é uma forma poderosa de exposição emocional. Quando a mulher toca o pescoço, ela está deixando claro, mesmo que sem perceber, eu gosto da sua presença. E é aqui que entram dois elementos que todo homem racional e estratégico precisa entender. Primeiro, quando ela toca o pescoço, isso significa que você mexeu com o sistema emocional dela. É atração, mas é também entrega. Segundo, esse gesto só aparece quando ela se sente confortável com a sua energia masculina. Se você é o tipo de homem que fala demais, se explica demais, tenta se exibir ou demonstra insegurança, esse gesto desaparece. Ele exige que ela esteja no campo emocional certo, aquele campo onde você é percebido como um homem centrado, calmo, seguro, com presença, não com desespero. Observe como mulheres se comportam com homens que elas não querem. Elas cruzam os braços, tocam os bolsos, seguram objetos na frente do corpo. Mas com um homem que despertou algo nelas, o corpo abre, o peito expande e o pescoço fica exposto. Esse é um contraste brutal que poucos homens percebem, e é exatamente aqui que você ganha vantagem. Quando ela toca o pescoço enquanto fala com você, ela está te dando acesso visual ao ponto mais sensível do corpo. Isso é simbólico. É como se o corpo estivesse dizendo, eu confio em você o suficiente para baixar minha guarda. Um gesto pequeno, mas psicologicamente enorme. E essa segurança que ela sente perto de você é exatamente o que vai abrir espaço para o próximo gesto. Um gesto que não é mais sobre vulnerabilidade dela, mas sobre aproximação direta com você. Porque quando a mulher começa a permitir esses sinais de abertura emocional, algo inevitável acontece. O corpo dela procura contato. E é justamente nesse ponto que entramos no próximo tópico, o mais decisivo de todos, onde a atração deixa de ser apenas um conjunto de sinais sutis e se transforma em ação física voltada para você. Existe um momento na interação entre um homem e uma mulher em que a atração deixa de ser teoria, deixa de ser linguagem corporal sutil e, finalmente, se transforma em ação. É o instante em que ela toca você. Pode ser no braço, no ombro, nas costas, na mão, não importa. O que importa é que esse tipo de toque não acontece por erro, por acaso ou por educação. Mulheres sabem exatamente o que estão comunicando quando fazem isso. E aqui está o ponto que muitos homens ignoram. Esse gesto é o divisor de águas. Ele separa a mulher que está apenas sendo simpática da mulher que está, de fato, interessada em você. O toque feminino carrega uma intenção emocional muito clara. E isso é explicado por estudos de prosêmica, como os de Edward T. Hall, que mostram como as pessoas só invadem o espaço íntimo de alguém quando existe confiança, desejo ou vínculo emocional. O homem inseguro, distraído ou ansioso interpreta esse toque como algo inocente. Já o homem estratégico, aquele que entende a psicologia feminina e sabe manter postura, percebe na hora. Ela está abrindo espaço para mim. E quando isso acontece, é porque a atração já ultrapassou o limite do controle consciente dela. Ela não está mais apenas reagindo a você. Agora, ela está participando ativamente da situação. O toque no braço, por exemplo, é um dos mais comuns. Ela pode tocar você enquanto ri, enquanto comenta algo, enquanto concorda com o que você disse. Mas o detalhe que diferencia tudo é a suavidade. O toque é leve, rápido, mas cheio de intenção. É como se fosse um teste. Ela quer sentir sua energia,
Quer saber como você reage ao toque dela. Quer entender se existe conexão. E essa é a parte que quase nenhum homem entende. O toque é uma sondagem emocional. É ela verificando se você mantém sua masculinidade sem ficar desconfortável, sem ficar rígido demais e sem reagir com desespero. Mulheres observam isso com precisão cirúrgica. Outro toque muito comum acontece quando vocês estão caminhando lado a lado e ela encosta em você ou toca as costas ao te chamar. Esse toque não é funcional, não é necessário. Ela poderia simplesmente chamar o seu nome, mas ela escolhe tocar. Ela escolhe criar ponte. Esse tipo de toque tem uma leitura clara. Ela está confortável ao seu lado. E conforto é um dos pilares da atração feminina. Não existe atração sólida em ambiente emocional tenso. Quando ela toca você, isso significa que você está dentro do campo emocional dela de uma forma que já escapou ao controle racional. E existe ainda o toque disfarçado, aquele que parece acidental, mas não é. A mulher ajusta o colar dela e esbarra no seu braço. Ela vira para mostrar algo no celular e desliza levemente os dedos pelo seu antebraço. Ela finge que tropeçou levemente e segura sua mão por um segundo. Tudo isso é intencional. E quanto mais você entende esses microgestos, mais você percebe que mulheres não fazem nada sem querer quando estão diante de um homem que mexe com elas. Esse toque é sempre um convite. Um convite silencioso, elegante e sutil, mas um convite. Esse toque, por menor que seja, abre uma porta. É o sinal que ela dá quando está pronta para uma aproximação maior. E quando a mulher toca você, mesmo que discretamente, o corpo dela está revelando que ela se sente confortável, conectada e intrigada pela sua energia. Esse gesto inicia uma nova fase, onde a autoapresentação feminina se intensifica. É a partir daqui que ela começa a ajustar a roupa, reorganizar detalhes e buscar chamar sua atenção de maneiras ainda mais diretas. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto, onde o corpo feminino comunica algo que muitos homens ignoram, mas que revela mais atração do que qualquer palavra. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Sinais. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Quando uma mulher começa a tocar a própria roupa enquanto fala com você, isso revela algo muito mais profundo do que simples desconforto ou mania. Esse gesto aparece quando a atração já está instalada e quando ela começa a sentir que precisa organizar a própria aparência para estar à altura da impressão que você está causando. É o corpo dela tentando alinhar como ela se apresenta ao que ela está sentindo. Sociologicamente, esse comportamento é parte do processo de autoapresentação, um conceito muito discutido por Erving Goffman. Quando estamos diante de alguém que queremos impressionar, ajustamos pequenos detalhes do nosso visual para reforçar a imagem que desejamos transmitir. Mulheres fazem isso com maestria e quase sempre sem perceber. Ela puxa levemente a blusa, alisa o tecido, ajeita o decote com cuidado, ajusta a saia, corrige a alça, puxa a calça na cintura, estica a manga, organiza o colar, passa a mão pelo vestido, verifica se a roupa está alinhada. São movimentos rápidos, delicados, mas altamente reveladores. Nenhuma mulher faz isso de maneira involuntária na frente de um homem que não significa nada para ela. Esse gesto surge quando você já tem impacto emocional, quando ela já sentiu algum nível de tensão positiva na sua presença, aquela sensação sutil de querer parecer um pouco melhor do que ela estava segundos antes. E aqui está a parte mais interessante. Esses ajustes não são feitos por insegurança, como muitos homens acreditam. Pelo contrário, eles acontecem quando ela sente que vale a pena ficar mais bonita. É quase como se ela estivesse polindo a própria imagem em tempo real. Esse movimento é um recado silencioso. Eu quero estar no meu melhor diante de você. O homem comum nunca percebe isso, porque está distraído, ansioso ou tentando provar algo. O homem que entende a psicologia feminina percebe na hora
E mais do que isso, sabe interpretar esse gesto como a pista clara de que você está mexendo, não só com o corpo dela, mas com o ego feminino, que é extremamente sensível à validação masculina de alta qualidade. Outro detalhe importante é que a forma como ela ajusta a roupa diz muito sobre o tipo de interesse que sente por você. Quando ela puxa a roupa para cima e organiza o colo, é uma tentativa de se sentir mais elegante, mais alinhada, mais feminina. Quando ela passa a mão pela roupa como se estivesse tirando um amassado imaginário, é porque está tentando chamar sua atenção para a silhueta dela de um jeito sutil. Quando ela ajeita a barra, é porque quer transmitir cuidado, suavidade, delicadeza. São nuances fortes carregadas de significado, mas que só o homem atento consegue decifrar. E quando o ajuste na roupa começa, normalmente ele não vem sozinho. Ele é parte de um conjunto de sinais que já começou lá atrás, quando ela mexeu no cabelo, depois se mostrou vulnerável tocando o pescoço e por fim tocou você para testar a conexão. Esses comportamentos se complementam e criam o ambiente emocional perfeito para que a interação avance de forma natural. É nesse momento que você entende que não está mais lidando com sinais tímidos, mas com uma mulher que já abriu claramente a porta da atração. E isso muda tudo. Porque agora você sabe exatamente onde está e sabe como agir sem parecer desesperado ou invasivo. Se esses sinais fizeram sentido para você, fortalece com o like e se inscreve no canal agora. Comenta aí embaixo qual deles você já percebeu na prática. E se quiser apoiar a nossa missão e ainda ter seu nome nas telas finais, torne-se membro do canal. Aqui a gente cresce junto, sempre além da média.